E atenção, foi enterrado agora há pouco em Cabedelo o corpo de uma das vítimas da canoa que naufragou no Rio Paraíba na tarde de ontem. Uma tristeza isso. Vou chamar ao vivo o Lucas Macieira, que acompanhou toda a comoção e despedida e conversa com a gente agora ao vivo para trazer detalhes dessa tragédia que vitimou essas pessoas. Boa noite, Macieira. Olá, Fábio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. E a palavra é exatamente essa, né? Comoção. Era só isso que permeava aqui o cemitério de Cabedelo, de onde eu falo ao vivo neste momento. E foi agora há pouco que foi sepultado aqui o Francisco Nascimento, de 56 anos. Ele, né, que nessas 4 vítimas envolvendo aí essa canoa que naufragou na tarde de ontem, por volta das 4 horas da tarde de ontem, no Rio Paraíba, ali na região de Cabedelo, né, entre o Forte Velho, ali em Cabedelo, 2 delas acabaram morrendo. Uma delas foi o Juscelino, que só deve ser enterrado amanhã, daqui a pouco eu explico o porquê, e a outra foi justamente o Francisco, que era conhecido aqui como Quiquinha, o morador da Vila Maria, aqui em Camalaú, em Cabedelo, muito querido. Aqui, inclusive, o enterro, né, o sepultamento reuniu muitas pessoas, muitos amigos. O Francisco realmente era uma pessoa muito querida. Inclusive, pedi para o Alex mostrar, né, aqui agora há pouco, justamente a sepultura, né, dele, porque encerrou cerca de 10 minutos antes da gente começar aqui o Cidade Alerta Paraíba. Inclusive, alguns familiares e amigos já estavam se encaminhando aqui, eles estavam aqui na porta do cemitério se encaminhando para voltar para as suas casas, mas agora já foram todos dispersados, já fizeram a despedida e foi realmente um momento marcado por muita comoção. Teve a fala da irmã do Francisco, a esposa dele também muito abalada, né? Não quiseram conversar com a imprensa, justamente porque esse momento de despedida, a gente respeita isso, né, Fábio? É um momento de muita dor, é um momento da família, então a gente ficou observando, conversamos com alguns familiares, com alguns amigos, todos falando coisas boas sobre o Francisco, mas ninguém quis gravar justamente por esse momento de dor. É uma tragédia, como você bem destacou antes de me chamar, ninguém espera por essa situação, né? O Francisco, inclusive, 56 anos, casado, deixou 2 filhos, um de 19 anos, um outro de 17 anos, estavam aqui também muito abalados, alguns familiares chegaram a desmaiar, tamanha a emoção. Foi um momento realmente muito difícil e assim, realmente gerado por muita comoção, né? Só trazer algumas informações sobre o Francisco, né? Antes de a gente falar sobre esse naufrágio, né, propriamente dito. O Francisco, inclusive, ele era uma pessoa que já trabalhou embarcado, era marítimo, estava aposentado há algum tempo já, mas tinha esse costume, esse hábito de estar em embarcações, né? Há cerca de 5 anos ele sofreu um acidente de moto, ficou com o braço direito, inclusive, praticamente imobilizado ali, inapto, né? Não tinha nenhum tipo de função, assim, o braço direito dele, né? Estava realmente muito prejudicado por causa desse acidente e justamente diante do naufrágio, né, de ontem, se tem essa suspeita justamente que ele não tenha conseguido se salvar por causa dessa dificuldade que ele tinha no braço direito também, né? Mas só para amarrar toda essa história, né, para quem não acompanhou esse caso aqui na programação da TV Correio, entender melhor o que foi que aconteceu, ontem 4 amigos saíram da Vila Maria, em Camalaú, aqui em Cabedelo, próximo ao centro de Cabedelo. Todos eles moravam próximos, eram amigos de muitos anos. Eles saíram por volta das 9 horas da manhã de ontem para ir até Forte Velho, nessa uma embarcação pequena, né, uma espécie de canoa que eles chamam de caique, né, por ser uma embarcação extremamente pequena que cabem poucas pessoas. Essas 4 pessoas eram o Francisco Nascimento, que foi sepultado hoje, o Juscelino Araújo, de 70 anos, que também não resistiu ao afogamento, né, ali aos trabalhos e também morreu. Além dele também tinham outros 2 amigos, né? O Genilson Monteiro e o Enildo Ferreira, conhecido como Nino. Esses 2 conseguiram sobreviver. Eles foram até Forte Velho por volta das 9 horas da manhã, foram encontrar com amigos ali e aí passaram amanhã, né, e início da tarde ali, bebendo, se confraternizando. Inclusive a gente tem registros, né, desses momentos. Mais à frente a gente tem uma reportagem completa contando esse caso, a gente vai poder acompanhar com mais detalhes. Mas eles passaram amanhã juntos, se divertindo. Inclusive o Francisco, ao qual eu falo desse momento aqui logo após o sepultamento dele, ele gravou um vídeo
dentro da embarcação, dizendo que eles vamos embora, vamos partir para essa aventura, sem nem imaginar o que é que aconteceria algumas horas depois, né? Quando eles foram para Forte Velho, o tempo estava tranquilo, estava o céu aberto, mas quando eles já estavam lá se divertindo, o tempo começou a fechar, começou a chover, a ventar muito. Os amigos deles, né, quando estava ali dando por volta das 3h30, por ali, quando eles decidiram ir embora, né, voltar para casa, voltar para Cabedelo, os amigos de Forte Velho disseram, não, mas fiquem por aqui, né, o tempo está ruim. Mas como todos eles que estavam na embarcação já tinham certa perícia, né, digamos assim, com embarcações, por estar dentro do mar, de rios, enfim, eles se sentiram confiantes para, mesmo sob chuva, né, mesmo sob uma tempestade que teve ontem, tentarem voltar para Cabedelo, voltar para casa. E aí, quando foi por volta das 4 horas, realmente tudo se complicou, a tempestade ficou mais forte, a chuva ficou mais forte, começou a entrar muita água, né, nessa canoa, que é uma embarcação realmente muito pequena, e aí eles ficaram tentando tirar a água que entrava dentro da canoa. Estava ventando muito no momento em que a canoa virou, né, estava ventando muito. Informação não é nossa, né, do Corpo de Bombeiros, que estava fazendo esse monitoramento também. Então, quando foi por volta das 4 horas da tarde ali, a canoa virou, bateu um vento. Quem estava pilotando essa canoa era o Juscelino Araújo, de 70 anos. O Juscelino não resistiu, morreu. A gente tem imagens também, não sei se o nosso diretor está no ponto aí para colocar esse momento, em que um dos sobreviventes, o Nino, o Enildo Ferreira, está em cima da canoa, já emborcada, já encoberta pela água, e ele pede ajuda. É justamente o momento em que uma balsa, né, que faz aquele caminho ali, Costinha, Forte Velho, né, estava passando nesse momento. A gente pode acompanhar agora nas imagens. Então, o que acontece? Nesse momento, o Nino, né, o Enildo, um dos sobreviventes, estava ali apoiado na canoa, e ao lado a gente, claro, por responsabilidade, né, pela família e também por uma responsabilidade jornalística, a gente manchou, mas essa mancha azul aí ao lado é justamente o corpo do Juscelino, que já estava morto nesse momento. É quando as pessoas que estavam na balsa, né, que fizeram esse registro de imagem, jogam ali um bote salva-vidas, o Nino consegue se salvar, e depois que o Corpo de Bombeiros é acionado, começa a fazer as buscas, consegue salvar o Genilson e encontra e salva também o Francisco. Ele chegou a ser socorrido ainda com vida, mas infelizmente foi levado ali para uma ambulância do SAMU, recebeu os atendimentos dos profissionais médicos ali, mas não resistiu e morreu, Fábio. Esse é um apanhado geral, né, desse caso, mas à frente a gente tem uma reportagem que a gente preparou também, contando toda essa história, e daqui a pouco ao vivo eu conto um pouco mais também, um pouquinho dessas despedidas, né? A gente falou agora sobre a despedida do Francisco, também tem a despedida do Juscelino, que só deve acontecer no dia de amanhã. Tá, Lucas, veja, o mar, o rio, a água, enfim, é traiçoeira. Tem um ditado que diz que a água não tem cabelo nem tem braço para você segurar. A embarcação que eles estavam era precária, era uma canoa pequenininha e não resistiu ao vento, o tempo que virou muito rápido. E aí esse intempério do tempo, do clima, infelizmente virou a embarcação e por pouco não morria todo mundo. Agora, a gente tem que pensar em algumas coisas aí. Segurança não existia. A embarcação, como eu disse, precária, pequenininha, com um motor de polpa ali atrás. Não sei de quantos HPs tinha aquele motorzinho. Mas todos os ocupantes sem coletes, sem nenhum tipo de segurança. Aí você pode pensar, não, mas eles entraram na água para pescar por necessidade. A necessidade que obrigava, eram pescadores, ou estavam simplesmente se divertindo, brincando. Tinham ingerido bebida alcoólica? Perderam a consciência do que estavam fazendo? São algumas perguntas que eu estou fazendo, mas que a investigação vai fazer. Não traz de volta ninguém. A tragédia não vai ser apagada, mas certamente as causas dessa tragédia têm que ser analisadas para que a gente não tenha outras tragédias se repetindo nas nossas águas.